Neste 3 de maio, Pernambuco lembra dos 20 anos do caso Serrambi, quando duas adolescentes foram assassinadas na praia que fica no litoral sul de Pernambuco. O crime repercutiu bastante e até hoje ninguém foi imputado por esse assassinato. Por isso, nós viemos relembrar a história e entrevistar dois delegados que fizeram parte das investigações aqui na chefia da Polícia Civil de Pernambuco. Doutor Silvestre, por que o senhor foi afastado do caso? Eu não fui afastado, eu concluí a investigação, entreguei o inquérito e o Ministério Público, à época, considerou necessário fazer algumas diligências. Retornou o inquérito com esse pedido de novas investigações, nós realizamos, devolvemos o inquérito para o Ministério Público e, mais uma vez, seguidamente, foram pedidas outras diligências. Então, a chefia de polícia entendeu por bem designar novos delegados para dar continuidade, até para demonstrar a forma isenta, mas não houve afastamento, a gente concluiu a investigação. Doutor Paulo, o senhor assumiu a investigação em 2007, já tinha passado por outros delegados, também pela Polícia Federal. Qual foi a sua sensação de receber esse caso no colo? A sensação de que era mais um caso corriqueiro, né? No âmbito policial, no âmbito criminal. A investigação ela tinha sido iniciada no GOI, e aí, com a não concordância do Ministério Público, ela foi encaminhada para a Polícia Federal e, mais uma vez, com a não concordância, ela veio à nossa análise, já que nós éramos, à época, delegado de homicídios, né? Então, é um caso normal, como outro qualquer, um corriqueiro, e que a nossa investigação seguiu convalidando todas aquelas informações que foram antes feitas pelo GOI e pela Polícia Federal. Mas o senhor tratou aquele caso como um caso corriqueiro, apesar de todo o processo que ele tinha passado até chegar em 2007? Era um caso corriqueiro, um modo de falar, porque é um caso, é um crime que ocorre rotineiramente em qualquer lugar do país, mas que, à época, teve uns holofotes voltados, né, para uma questão, posso dizer, cultural, social, econômica, e chamou muita atenção à época. Mas é um caso que não foi difícil investigar, é um caso fácil, mas que, infelizmente, não houve o desfecho que alguns esperavam. Houve o desfecho que é o real, em que a Polícia Civil, a Polícia Federal e o próprio Ministério Público, após, posicionou no sentido do indiciamento dos combeiros. Em 2010, os combeiros foram inocentados por júri popular. Em 2015, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou recurso para anulação do júri. Em 2018, o ministro do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso monocraticamente e, no mesmo ano, a quinta turma, no colegiado, também negou o recurso e encerrou o caso. Se a polícia identificou que foram os combeiros que cometeram o crime, onde está a falha para que eles tivessem sido inocentados? Você vai falar? Eu não vejo que houve falha. O júri é um instituto soberano, como Paulo Jean já tinha dito antes. O júri é a forma do Brasil de julgar esse crime. Nós temos que olhar por uma questão. Houve aquilo que hoje nós chamamos de fake news, que foi criado, construído uma narrativa paralela, se construindo uma luta de classes, uma teoria da conspiração, em que se queria imputar a autoria desse crime, a possível relação financeira de ricos contra pobres, que colocaram os combeiros numa questão de oprimidos, e o júri traz pessoas da região. Se você for olhar historicamente, nós temos N casos de pessoas, às vezes réu, confesso, de que mataram e foram absolvidos pelo júri. Isso acontecia, por exemplo, nos chamados crimes de honra, onde maridos, por conta de uma suposta ou efetiva traição, assassinavam a esposa
se entregavam à polícia e eram absolvidos. As pessoas que integram o júri são da região. Há indícios ou uma história de que, inclusive, uma das juradas teria se referido ao término do júri, de que eu não disse que isso que iria dar certo. Então, seria natural esperar-se que as pessoas de forma até sentimental, se identificassem com essa situação, já que na época nós não tínhamos a tecnologia que se dispõe de hoje. Então hoje se espera um vídeo da pessoa matando, uma foto, um rastreamento, uma interceptação telefônica, e nada disso era disponível na época. Nós não tínhamos à época as redes sociais que temos hoje, os bares, restaurantes, padaria, na região por onde passavam esses veículos. Não era comum o sistema fechado de televisão chamado CFTV, câmeras. Não existia a rede celular com a amplitude que tem e muito menos os chamados smartphones, em que se conseguiria traçar um caminho verdadeiramente. E aí eu não dou mais detalhes sobre isso para não ensinar alguém que queira se livrar de uma investigação policial num crime. Então, dava-se chance para a construção de narrativas que apelavam para o sentimentalismo popular de haver uma tentativa de direcionar aquilo para um pobre coitado, vamos chamar assim. E o júri entendeu por 4-3 isso. Não cabe a mim aqui discutir júri. Agora, o trabalho foi realizado não apenas por mim como primeiro delegado do caso, quando concluímos a investigação, mas por outros profissionais, inclusive da Polícia Federal, que concluíram absolutamente pela mesma condição. E todos os indícios, todas as evidências, todos os fatos que foram trazidos aos autos corroboram com a cronologia, com a dinâmica que nos leva a identificar eles. Infelizmente, essa situação toda só trouxe um benefício para o eventual criminoso. A família, a justiça ficou sem resposta, mas a Polícia Civil, a Polícia Federal fizeram o que tinha que ser feito. Para mim, não houve falha. Gostaria muito de dispor há 20 anos de outros elementos de tecnologia, de outras condições, mas tenho certeza que chegaríamos à mesma conclusão. Doutor Paulo, o senhor também concorda que não houve falha na investigação? De forma alguma, não houve falha. O que houve, a gente entende que o Tribunal Júri é um instituto soberano e a gente costuma falar que o júri começou 7-0. Eles tinham 7 votos contra 0 da investigação. E ao longo do conhecimento dos fatos por parte dos jurados, esse número foi mudando ao longo. Então, terminou um júri apertado de 4 votos a 3. Então, a questão da validade do júri, ela não tem se apresentado qualquer irregularidade formal, mas que em relação aos fatos apurados, a Polícia Civil de Pernambuco, bem como a Polícia Federal, não tem dúvida que os combeiros são os principais autores do crime do duplo homicídio que foi vítima Maria Eduarda Dourado e Dacílio Guzmão. As pessoas não conhecem muito bem o trâmite do processo de investigação até o julgamento, mas o Ministério Público participa na acusação. O Ministério Público, nesse caso, ele ajudou ou atrapalhou o trabalho da polícia? Olha, o Ministério Público é o dono da ação penal, como a gente costuma dizer. Cabe a ele receber a investigação da polícia se entender que há elementos, oferecer uma denúncia. Ponto. Naquele primeiro momento, o primeiro promotor entendeu que haviam os indícios ou as evidências ou as conclusões não eram robustas o suficiente para oferecer uma denúncia e requereu N outras investigações que foram realizadas. No entanto, a gente não pode construir um caso a partir de um desejo pessoal ou a partir de uma opinião pública, de um clamor público. Nós construímos o caso a partir das evidências e dos indícios. E aquilo que a gente encontra, a gente carrega para os autos. Foi o que aconteceu. Se na análise, na recepção dessas informações,
elas são tratadas de uma maneira diferente da realidade com algum outro interesse, eu não tenho como afirmar. No entanto, cabia ao MP indicar, e foi feito o que ele pediu. Eu só não podia construir nada diferente daquilo que encontrava. O promotor Miguel Salles, ele teve grande visibilidade neste caso e chegou a se anunciar pré-candidato a prefeito de Ipujuca. Os senhores acham que ele tentou se beneficiar para chegar a essa candidatura? É muito difícil para mim dizer se ele tentou se beneficiar ou não. Eu não vou fazer um juízo de valor, até porque ele já está falecido. Seria leviano da minha parte falar sobre um comportamento desse. Eu digo apenas que não era comum para mim, como delegado naquela época, receber tantos questionamentos depois de tantas afirmações concludentes. Doutor Paulo, o senhor também concorda com essa questão do tantos questionamentos? Eu concordo também que todos os questionamentos que foram feitos pelo Ministério Público à época foram por nós e principalmente por mim, na outra investigação, cumprido em toda sua íntegra a questão das dúvidas que eram levantadas. A gente cumpriu todas. Nesse tocante em relação ao Ministério Público, a gente entende que houve posicionamento da instituição, do MPPE, né, com dois novos promotores, em que evidenciaram nas investigações que tinham elementos, sim, contra os combeiros. E aí, a partir de então, foram mesmo denunciados quando todo aquele suporte produzido de prova, de evidências e provas, foi levado à justiça. Então, houve, sim, o posicionamento final do Ministério Público em relação a isso. Quando a Polícia Federal entra para investigar, ela não coloca em xeque a investigação da Polícia Civil e como uma possível instância superior investigando o caso? E como é que vocês acham que essa investigação foi conduzida pela Polícia Federal? Não, na verdade, a Polícia Federal foi a investigação intermediária, né? A investigação final ficou por conta da Delegacia de Homicídio na capital, então foi a final, realmente. E a Polícia Federal ela foi convidada simplesmente porque, por uma praxe legal, havendo um crime de repercussão interestadual e havendo um pedido oficial do governo daquele estado em que o crime ocorreu, havendo esses critérios, ela pode atuar naquela investigação. Então, à época, se eu me recordo, e aí Silvestre pode até acrescentar, como havia essa dúvida no Ministério Público, se solicitou ao governador do estado, à época, que a Polícia Federal ela passasse também a investigar o caso após o término na Polícia Civil. E assim foi feito. A Polícia Federal investigou também toda a dinâmica do ocorrido e terminou finalizando com o indiciamento dos combeiros. E aí Silvestre pode acrescentar mais alguma coisa. Eu não acredito que a Federal tenha entrado como uma instância superior. Aliás, eu vejo com grande naturalidade. A Polícia Civil já havia dado a sua conclusão, já haveria afirmado, não é? Algumas pessoas na época brincavam que só se a NASA viesse para construir algo diferente. A Polícia Federal detém uma credibilidade, embora não seja a expertise da Polícia Federal trabalhar na investigação de crimes de homicídio e outros crimes, já que a competência no sentido de atribuição da Polícia Federal é distinta daqueles da Polícia Estadual, da chamada Polícia Civil, já que a Federal também é uma Polícia Civil, ela não é o grande foco da PF, mas ela detém credibilidade e, em tese, teria melhores recursos e maiores condições. Então, dada essa credibilidade, o Ministério Público, para exatamente não confrontar, mas para dizer, olha, então vamos chamar, já que se levou isso aí, se criou essa narrativa, traz a Polícia Federal, que entrou de maneira isenta e independente, e ela, durante as suas investigações, trouxe basicamente a mesma coisa que foi relatada desde o primeiro momento da investigação. E concluiu, teve a mesma conclusão que nós chegamos. Então, não vejo isso
Eu vejo com naturalidade, não vejo como instância superior, não vejo como invasão, mas, na verdade, uma demonstração de isenção e de tranquilidade em relação ao resultado da investigação. Ok, vocês estão falando isso aí, tragam, façam com outra equipe que considera de maior capacidade ou de melhor condições técnicas e de isenção, sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu acho que essa entrada da Polícia Federal, ela tornou toda a investigação muito mais forte. Porque, em tese, se a Polícia Federal tivesse encontrado algo distinto daquilo que fosse, que tivesse sido levado nos autos, que tivesse acontecido, fatalmente ela iria informar. Ela traria e diria, olha, essa construção de vocês está errada. Por falha, por incompetência, por leviandade, por corrupção, qualquer que seja. E não houve isso. Pelo contrário, houve exatamente o mesmo resultado. Então, isso mostra que a Polícia Civil de Pernambuco estava no caminho certo, a Polícia Civil de Pernambuco agiu corretamente. Mas, infelizmente, algumas pessoas querem, por vontade própria, por anseio popular, por fake news, o que seja, que aquela construção, aquela narrativa, né, espacial ocorre. E nós não podemos dizer o que a pessoa quer, e sim o que foi encontrado. Bem, falam de overdose de uma e queima de arquivo de outra. Também falam que os combeiros foram usados somente, como se pudesse falar só, mas foram usados para desovar os corpos. Os amigos das meninas que estavam lá na casa de Serrambi, eles chegaram a ser investigados? Todas as pessoas citadas, todas, foram investigadas. Inclusive os amigos da casa, os combeiros, os familiares. Então, toda a construção de narrativas, e aí a gente volta no tempo, que não existia fake news, eram todas fake news. Um exemplo, a gente pode citar a questão da decomposição dos corpos, que à época se falava que tinham jogado um produto químico, um ácido, e aí a gente também debateu sobre isso, só para explicar melhor. Então, todas aquelas informações que foram passadas foram todas investigadas. A festa, a suposta festa na casa, que não houve nenhuma festa na casa, foi tudo investigado, todas as pessoas ouvidas, exames realizados, a casa periciada, o local periciado. Então, tudo aquilo que foi relatado na investigação, na primeira investigação do GOI, na Polícia Federal e na Polícia Civil, já na Delegacia de Homicídio, levaram ao indiciamento final dos combeiros. E aí, Silvestre também pode... Você veja, vamos falar, mas os combeiros, eles fizeram a desova, por assim dizer. Então, se eles tivessem feito isso, será que eles iam ficar calados e não indicar, olha, me pagaram ou me obrigaram a levar corpo? Essas versões não são só fantasiosas, como elas chegam a ser levianas, na intenção de indicar A ou B. Nós temos que lembrar que eram duas garotas na faixa de 15, 16, 17 anos, essa faixa de 16 anos, estavam na casa com outros garotos igualmente na mesma faixa etária, que nada diferente do que 99% dos garotos e garotas que vão para a praia, que às vezes querem fazer uso de bebida, vodka com Fanta, como foi encontrado, alguma bebida, em algumas vezes se usa o que hoje querem chamar de droga recreativa, não se chegou a nada mais forte do que isso. Não tinha como esses garotos construírem uma narrativa e ajustarem seus depoimentos num nível de aperfeiçoamento que seria esperado de um criminoso quanto mais experiente. Eram garotos. Todos os depoimentos batiam um com o outro. Toda a cronologia, toda a dinâmica levava para isso. O que nós não podemos deixar de lembrar é que a região era diferente do que é hoje. A própria estrada ali, a existência de estradas de terra, sem pavimento, sem câmeras, sem tecnologia. Então, ficava muito para a imaginação criar versões fantasiosas em nível de ficção científica.
E, infelizmente, isso foi extremamente ruim para toda a investigação. Mas não houve como não ser identificado todos, que era um grupo muito pequeno. A própria casa foi revirada, a gente brinca, pelo avesso. Diziam que as garotas tinham sido mortas lá. Então, se houvesse indícios de luta, de morte, como os corpos foram encontrados com indicação de disparo de arma de fogo, com a calcinha, com as vestes arriadas até a altura do joelho, teriam deixado vestígios que não seriam fáceis de desaparecer, de sumirem com eles. Colchões não haviam sido movidos, móveis não haviam sido limpos. Então, nada disso trazia correlação com essas ideias fantasiosas. Infelizmente, ou felizmente, não cabe à polícia ficar dando detalhes do que está fazendo, porque nós procurávamos os autores. E nós não vamos ensinar ou dizer o que está acontecendo que sirva de elemento para ele se esquivar. Mas na investigação já levada à frente por Paulo, nós temos indícios muito mais robustos. A exemplo do óculos encontrado com a suposta amante de um deles, com uma ligação telefônica recebida para que escondesse. Então, isso está conta nos autos. Eu não posso dar aqui detalhes, mas se você junta tudo, não tem como construir. Mas são exatamente as fake news que temos hoje, onde se constrói vídeos, se recorta pedaços de vídeos, se faz uma montagem com palavras, inclusive, ou as deepfakes, inclusive. Infelizmente, já naquela época acontecia isso. Hoje seria muito mais fácil de fazer essas montagens, e isso prejudicou sem dúvida nenhuma. E no imaginário popular, ela é doce, uma narrativa do bem contra o mal e do pobre versus rico, aquele oprimido. E era uma narrativa que foi construída de forma muito direcionada e que auxiliou apenas aqueles que eram os culpados. Nesses 20 anos, todo mundo teve um pitaco a dar e pitaco que foi considerado por alguém. Como os senhores encaram as teorias que alguns chamam até de teoria da conspiração para esse caso Serrambi? A gente encara como uma problemática à época, e aí falando enquanto, não como policial, mas como cidadão, uma disseminação de notícias falsas em que prejudicou não somente a investigação em si, mas também as famílias envolvidas, né? As famílias que perderam as vítimas e as famílias que tiveram seus nomes revirados, como foi o caso. O que se tira é que a gente deve acreditar nas instituições, né? Porque ainda que hajam falhas ou, eu diria, dificuldade de investigação, que não foi o caso, eu posso constatar isso, mas que acreditamos nas instituições, porque houve, em 2008, com o fechamento final, né, de toda a investigação, houve a credibilidade do Ministério Público e da própria Justiça com o encerramento, com o fecho daquela investigação. O resultado não foi o que foi esperado, mas aí faz parte do sistema judicial criminal, que é a questão do tribunal do júri, mas a sensação é essa, de policial que o dever foi cumprido e de cidadão que a gente precisa acreditar nas instituições. Ainda que houvesse alguma falha, e aí uma falha, eu não diria espontânea, mas direcionada, que não foi o caso, né? Muito se falou isso. A gente tem que acreditar nas instituições, porque existem vários filtros. O primeiro filtro da Polícia Civil, o segundo filtro do Ministério Público, o terceiro filtro do Poder Judiciário. Isso aí falando em justiça criminal. Então, a sensação de dever cumprido em relação a ser profissional da segurança pública. Olha, eu vou somar aos ditado popular de que todo brasileiro é médico e treinador de futebol. Agora ele também é investigador, não é?
E isso me leva a uma triste conclusão, que a brincadeira, essas narrativas, fizeram esquecer um crime bárbaro, onde duas crianças, duas menores, 16 anos, foram mortas barbaramente, assassinadas, muito provavelmente estupradas, porque tudo leva àquele que houve crime de natureza sexual, deixadas, abandonadas em uma estrada vicinal, um canavial. Eu sou pai de duas meninas. Minha filha mais velha fará 14 anos. Eu sei o que um pai sente. E nós, policiais, quando investigamos, a gente quer chegar na autoria para dar o mínimo de conforto para as famílias. E as pessoas que fazem essas brincadeiras, que traçam essas narrativas de forma leviana ou irresponsável, não veem o mal que estão fazendo. Para mim é uma frustração muito grande saber o que houve, saber quem fez e saber que a impunidade se opera por uma irresponsabilidade de alguém que quer aparecer e quer inventar algo por N motivos. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Eu gostaria que fosse diferente. Para terminar, eu queria saber se vocês acham que esse crime vá ou ainda possa ter punição. Eu não sei as datas para precisar quando é que vai ocorrer a prescrição. E nesse júri específico, nesse processo, desse procedimento específico, para qualquer coisa ser feita agora, precisariam de fatos novos, consistentes, alguma filmagem que indicasse uma outra pessoa, um outro veículo e que permitisse de forma inequívoca se direcionar no sentido de se indicar, de se verificar que fosse uma terceira ou quarta pessoa envolvida. Nesses 20 anos, nada surgiu de diferente. As narrativas criadas não passaram de boatos, ainda que tanto a Polícia Civil, em todas as fases da Polícia Federal, tenha verificado cada um deles. Elas são desconstruídas, verificadas como falsas, como não acontecidas. E isso só nos leva à mesma conclusão. Eu acredito que, infelizmente, dada a concepção da persecução criminal no Brasil, o direito nosso processual, que é essa característica do júri, que talvez não seja uma característica ruim, mas que acontece, levou a essa conclusão. Não quer dizer que a gente não tenha indicado os autores, que a investigação tenha sido falha. Infelizmente, a gente não tinha melhores e maiores condições. E aí eu me remeto àquilo que falei lá no início. Nós temos N exemplos de crimes que houve absolvição. Tá? Eu não acredito hoje que a gente chegue a nada mais. E também não acredito que surja mais nada novo. Doutor Paulo, você acredita também que essa impunidade permanecerá? Permanecerá e eu, como costumo falar, é um crime como outro qualquer. É um crime que ocorre semanalmente, diariamente, em todo e qualquer lugar do país. E que houve, por parte da Justiça, por parte de outros tribunais de júris, punições, condenações por muito menos do que foi apurado no caso Serra Milho. A gente não tem a menor dúvida de que os apontados são realmente os autores daquele bárbaro crime. Muito obrigado, doutor Paulo, também doutor Silvestre, por conversar com o Diário de Pernambuco e relembrar essa história e esclarecer algumas dúvidas que estão voltando nesses 20 anos do caso Serrambi. Eu agradeço a oportunidade e sempre à disposição aí quando for necessário. Sempre à disposição. Para você, até a próxima.